pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Diz Aí. Você de casa é o nosso convidado e, é claro, também estamos com uma convidada aqui hoje. Seja muito bem-vinda, Bruna! Fala, pessoal, é uma honra estar aqui. Muito obrigada, Júlia, por esse convite. Meu nome é Bruna e hoje vamos falar um pouquinho aqui que vocês já vão saber qual é o tema melhor. Tão jovem, a gente tem quantos anos, Bruna? 18. Agora 18 anos? fiquei maior de idade. Já vai tirar carteira de motorista. Amém, não Jesus. Eu queria dizer que essa é a elegância que a gente quer nesse programa, tá bom? Esse é o nível de elegância. Bruna, mais uma vez, muito bem-vinda. Uma alegria receber você aqui. E sim, o tema de hoje é muito interessante. E antes de aprofundar e revelar aqui o tema de hoje, eu queria dar a chance para você aí de casa, né, a oportunidade de você sugerir algum tema. Poxa, eu tava assistindo, tive uma ideia, tem uma situação aqui na minha família, junto com os meus amigos, e eu queria tirar uma dúvida, queria sugerir um tema interessante que é a cara do Diz Aí. Você tem essa oportunidade através do nosso WhatsApp, que é o 219-9341-5064. Essa é a nossa linha de conexão direta aqui no Diz Aí, combinado? Vamos então ao tema de hoje, Bruna. Jesus é o nosso influencer. Primeiro a gente tem que começar definindo isso, né? O que seria um influencer? Porque é uma linguagem muito jovial, né? A Bruna com certeza entende o que é um influencer, mas dá um significado pra gente. Então, influencer é aquela pessoa que ela tem a capacidade de influenciar outras pessoas, né? Ou se comunicar. Hoje em dia, fala muito influencer digital, ou seja, nas redes sociais. Virou até profissão já. Verdade, né? E muitos anos atrás nem se imaginava. Era a famosa blogueira, que muitos chamavam. Aparecia na internet, blogueira. Que ainda não era profissão, né? Aí virou profissão. E é uma pessoa que ela compartilha ali o dia dela, as atitudes dela, pensamentos ali, e vai influenciando aquelas pessoas que estão vendo ali, né? Aí vão influenciando, às vezes até em comprar. Tipo, a pessoa, ela posta uma marca e aí já influencia aquela pessoa. E aí ela tem esse poder de influenciar. Então é aquela pessoa que tem outras que a seguem, ou pelo menos acompanham o dia a dia dela, mas isso não seria obrigatoriamente numa rede social, por exemplo. Sim. Porque você, na sua roda de amigos, pode ser a influencer. Não porque você trabalhe com mídia social, mas porque você é aquela pessoa, de repente, de voz, né, de presença ali, e acaba que outras pessoas acabam se espelhando em você, imitando, até de forma inconsciente, né? Sim. Então, isso não é só em rede social, é bom a gente esclarecer isso também. Exatamente. Mas gostei da definição, aquela pessoa que influencia o ambiente. Como, por exemplo, o pastor, né? Ele tem um grande poder de influenciar. Sim. E muitos pastores nem têm redes sociais ou quase não postam. Mas dentro da igreja ali, eles influenciam todos os membros, né? Outros pastores também. E até como falou, exemplo, você, eu aqui, a gente influencia em rodas de amigos, em lugares que a gente vai, né? Sempre tem esse poder de influenciar. Então, querendo ou não, é um influencer. É um influencer, né? Se o seu posicionamento, e não só nas coisas naturais, mas se o seu posicionamento dentro da palavra influencia outros, sim, você estava gerando um poder de influência, um influencer, na linguagem de hoje. Bruna, e quando a gente fala Jesus é o nosso influencer, o que isso significa? Então, acredito que, como a gente falou aqui, né, influência é aquele que tem o poder de influenciar essa tomada de decisões. Então, de fato, o Senhor Jesus, quando ele fala, né, Marcos 16:15, quando ele fala de pregar o evangelho a toda criatura e para fazer discípulos. Então, ele tá querendo falar pra gente copiar tudo que ele faz, né? Ele é o nosso influência, a gente se inspirar na palavra dele. Eu digo que a Bíblia, tipo, se for trazer, assim, pros dias de hoje, é onde mais tem o poder de influenciar na sua vida, na sua tomada de decisões. Seus pensamentos, nas suas atitudes, né? Uma atitude ali que você tá em dúvida do que fazer, a Bíblia, as Escrituras, ela vai influenciar para uma decisão para você tomar, né? Então, o Senhor, ele é o único, na verdade, que deve influenciar na nossa vida. Que até Provérbios fala também sobre as companhias, né? Por quem você é influenciado. Se você andar com tolo, você vai ser um tolo. Se andar com sábio, vai ser um sábio. Então, quando a gente tem o Senhor como essa referência, né? Como esse influencer na nossa vida, a gente sabe que, de fato, a gente vai entender a verdadeira vida. E a gente vai ter bons frutos, a gente vai estar fazendo coisas ali mais sábias, de fato, né? Então, o Senhor, ele ser a única referência, o único influencer da nossa vida. E quando fala sobre Jesus ser o nosso influencer,
tá falando justamente nisso, né? Que ele vai influenciar nos nossos pensamentos, né? Como deve se pensar, o que deve se fazer, como agir, como falar, como se vestir, como andar. Então, influenciar nessas coisas do dia a dia, influenciar, né, em tudo da nossa vida. E sobre Jesus ser o nosso influencer, eu acho essa comparação muito bacana de, por exemplo, se Jesus estivesse aqui hoje em pessoa, o mais próximo que a gente tem disso hoje é a Bíblia Sagrada, né? Seja no celular que você tenha, ou a Bíblia física, que é o melhor para você aprender a manusear, inclusive. Mas o mais próximo que a gente tem de Cristo, se quer tocar em Jesus, é você tocar na palavra, tocar na Bíblia. E quando a gente lê a palavra, aqueles são os pensamentos de Deus. É aquilo que, vamos mal comparar, né? Mas se Jesus estivesse postando alguma coisa, o pensamento dele é o que está registrado na Bíblia. Exatamente isso. Então, se você quer conhecer a Deus, conhecer qual que seria... Poxa, porque para você se influenciar, se espelhar numa pessoa que você acompanha numa rede social, você já segue ela há algum tempo. Sim. Já se criou algum tipo de vínculo. Ao ponto de que quando ela fala de alguma coisa, se posiciona muito claramente em cima de algum tópico, você também toma isso como verdade. Já tinha um vínculo e você toma aquilo como verdade. Agora, quando a gente leva isso para a palavra, nós conhecemos que a Bíblia, ela é a verdade. Sim. E a palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos os pensamentos de Deus, como você falou, isso vai auxiliar e vai nortear uma decisão que você toma, principalmente com o auxílio do Espírito Santo. Você está perdido na sua identidade, você foca na sua referência, que é Cristo, e isso te dá um norte. Não, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Então isso é muito precioso, porque tem pessoas que elas não têm essa referência por não ter esse vínculo também. Sim. É uma coisa que eu acho que tem total conexão. Porque como é que eu vou me identificar com algo, né, tomar como uma referência para minha vida algo que eu mal conheço? Então esse vínculo é importante e por isso precisa de nós partir esse desejo por conhecer mais a palavra. E eu acho ótimo porque até esse desejo vem dele. Sim. Então você pode pedir a Deus, poxa, Deus, coloca mais fome no meu coração, mais sede de conhecer a tua palavra, coloca esse anseio, porque aquilo que a gente não está recebendo é porque a gente não está pedindo ou está pedindo mal. E se nós pedimos para conhecer a Deus, é um desejo genuíno, é um desejo da criatura de conhecer o seu Criador. Então, também é vontade de Deus. E Ele é um bom Pai, Ele vai colocar esse desejo no seu coração e vem aquela fome de conhecer a Bíblia. Você começa a ler a Bíblia, começa a ler livros que falam sobre a Bíblia, começa a estudar mais a fundo o contexto, você começa a entender a Bíblia como um todo. Eu acho isso sensacional. Bom, Cristo deve ser a nossa referência. E, Bruna, o que muda na vida do cristão ter Cristo como referência e não qualquer outra coisa? Muda tudo, né? Realmente tudo. Só tudo. Tem um versículo que eu gosto muito, que é Romanos 12:2, né? Que fala da transformação da vossa mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mudando o nosso entendimento, Eu acho que esse versículo, ele resume exatamente tudo, porque o Evangelho, né, é o Senhor Jesus como centro, né? A mensagem da cruz, a gente sabe que o Filho de Deus, ele veio como homem para perdoar os nossos pecados, e essa é a mensagem do Evangelho. Então, eu acho que Romanos 12:2 resume muito bem, falando quando você entende do Evangelho, você é transformado aqui, a sua mente. Tudo que você pensava antes, agora é tudo novo. Quando tem o batismo nas águas, que é uma nova criatura. Então, até atitudes que você tinha antes vão ser mudadas. E por que são mudadas? Para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enquanto você estava falando, eu estava me lembrando que o próprio Senhor Jesus, ele fala na Bíblia, né, que ele iria, mas deixaria um consolador, que é o Espírito Santo. Porque muitas das vezes, não sei você, mas muitas vezes eu me perguntei, tipo, o que eu vou fazer nessa situação? O que eu faço? E pode ser em coisas sérias assim, como Espírito Santo, que roupa eu vou vestir hoje? Então é em tudo, né, Bruna? Em tudo, exatamente tudo. Eu lembro uma vez que eu pedi ajuda do Senhor, eu tava voltando da igreja, e tem 2 lugares pra pegar o ônibus diferentes. E ali eu falei assim, Senhor, me fala qual é onde vai passar o ônibus primeiro, qual é o compromisso? Eu vou reto ou se eu vou pra cá. E eu lembro que eu senti realmente, tipo, vai pra cá. E quando eu cheguei no ponto, o ônibus tava passando. E eu cheguei em casa bem. E são coisas, assim, pequenas. E talvez não seria só o ônibus chegar primeiro, mas alguma situação ruim que, porventura... De livramento, né? De livramento, que poderia estar no outro ponto e você estaria se colocando em perigo e Deus também deu uma direção. Exatamente.
a gente não sabe, né? Deus nos livra de coisas que a gente não tem nem ideia. Exatamente. Mas sempre peça a ajuda do Espírito Santo. A gente dá esse conselho aqui quase que todo programa. Que ele vai ensinar tudo, gente. Todas as coisas. Bruna, a gente já conversou bastante aqui, um papo muito edificante também. E agora a gente tem um caso, uma pessoa que mandou pra gente e que termina com uma pergunta. E aí a gente vai orientar essa pessoa, é claro, dentro da palavra, tá bom? Vamos lá. Jesus é nosso influencer. Sou Roberto, de 26 anos, e estou cursando Direito na faculdade pública do meu estado. E tenho ficado muito confuso durante as aulas, principalmente porque o professor dentro da sala de aula é como se fosse um deus. Eles são muito estudados e tudo que ditam dentro de sala de aula é como se fosse uma lei, contrariando o que eu aprendi até mesmo dentro de casa, na igreja e até mesmo a minha fé. Às vezes me sinto influenciado diante disso. Como posso resistir e fazer a diferença nesse ambiente? Então, realmente, né, ambiente de escola, faculdade, até trabalho, mas eu digo que na faculdade tem ali grandes tentações e hoje nas redes sociais, como a gente tinha falado no primeiro bloco, que tem influencer nas redes sociais também, né, a gente tem que tomar muito cuidado por quem que a gente é influenciado, né, se a gente está sendo influenciado justamente pela palavra ou por pessoas que vão contra a palavra, coisas do mundo. E quando a gente tá numa situação dessa, numa faculdade, que a pessoa não tem pra onde correr, não tem como ela falar, professor, para de falar, por favor, que eu não quero. Não tem como, né? Ela tem que aprender. Mas eu acho que a melhor forma, de fato, é você ter uma vida constante com o Senhor e com a palavra, como a gente falou. Porque a palavra, ela vai ter um grande poder de influência na sua vida. E eu lembro que uma vez eu não entendi uma situação da minha vida e eu li um versículo onde o Senhor ele fala que tem muitas coisas que a gente nunca vai entender, porque a capacidade do ser humano é limitada. Então tem coisa que a gente não vai conseguir entender. Sim. E hoje a gente tá num mundo onde tem o porquê, onde tudo tem que ser explicado. Só que o nosso Deus, ele foge da lógica. O nosso Deus muitas vezes não vai ter explicação humana, porque é muito limitada a nossa capacidade de entender. Então, se você passa por essa situação onde você sente que está sendo muito influenciado, entenda que é o propósito acima de tudo. Então, não abra mão da sua fé. Não abra mão daquilo que o Senhor já colocou no seu coração. Você tem que ter certeza que o Senhor, ele existe, o Senhor está com você e a palavra vai te dando direções. Às vezes, a gente não entende e é por falta desse contato com a palavra, né? Às vezes, o professor, ele fala algo e a gente pensa, por ser estudado ou ter muito conhecimento, assim, científico, mestrado, e aí a gente toma aquilo como verdade. Mas a verdadeira verdade é a palavra de Deus. E lá tem tudo. Às vezes a gente acha que não tem, mas é porque você não tá lendo realmente. Então, se você tem esse contato constante com a palavra, o Senhor, ele sempre vai te revelando. Ele vai te ensinando. Tem coisas que talvez você não entendia, aí você lê um versículo ali, você fala, nossa, agora fez sentido, agora Clareia, né? Eu entendi. E também, acho que um grande conselho é você pedir ajuda para líderes ou amizades que realmente são de Deus. Se algo que você escutou, que te influenciou agora, de você achar, tipo, nossa, será que isso que o professor falou é certo, é verdade? E você não sabe uma outra resposta, você perguntar a pessoas que realmente... Não carrega isso sozinho, né? De repente, essa dúvida, esse questionamento já tomou parte do seu coração e se tornou um peso. A pessoa se sente até culpada. Meu Deus, será que é isso mesmo? Mas você tem pessoas na sua caminhada cristã que já estão na caminhada há mais tempo, têm mais maturidade, mais experiência, de repente já até fizeram já passaram por um curso de faculdade, mestrado, doutorado e sabem como é que é aquele ambiente, venceram naquele ambiente e podem te aconselhar. Então não carregue esse peso sozinho. Se você tem essa chance de ir, poxa, se você está no ambiente da igreja, com certeza tem essa chance, pessoas mais maduras que você. Então você pede ajuda, abre o seu coração. Quando a gente fala a verdade, a gente manifesta a justiça. Não posso estar querendo esconder alguma coisa, né? Impedir a pessoa de me ajudar. Ela que tem a chance de me ajudar, me abençoar com uma saída. Como que eu vou resolver essa situação e eu não abro meu coração? Eu escondo, carrego isso sozinho. Daqui a pouco isso toma tanto o coração da pessoa que o diabo encontra ali uma brecha e pronto. Daqui a pouco tá afastado ou tá tomando tudo aquilo como uma verdade. E esse caso que ele falou, né? Como você até completou, faculdade é um ambiente muito complicado. Tudo que o professor fala em sala de aula
por conta desse estudo, né, mestrado, doutorado que eles têm, tem que ter, né, para ser professor, mas, de repente, muitos não partilham da mesma fé. E não que precise partilhar da mesma fé, mas que você, do outro lado, recebendo aquela informação, tenha um filtro e que saiba reter aquilo que é bom, né? O professor vai falar aquilo como é verdade para a vida dele. Nós conhecemos a verdade real, né? Você até falou a verdade verdadeira, eu lembrei do tema desse ano, que é o ano da verdade real. Sim. Que a gente ouve muitas, entre aspas, verdades por aí, que tem essa roupagem de verdade e que não são. Então, a gente precisa conhecer a verdade real, a verdade da palavra de Deus. A gente tem que ter isso tão firmado no nosso coração, como você falou, que de repente o professor fale alguma coisa e que você saiba que isso é contra a palavra. Que, por exemplo, você disse, a pessoa vai ouvir alguma coisa, não tem conhecimento da palavra e por conta disso vai tomar aquilo como verdade. Exato. Quando a gente não sabe os nossos direitos, quando a gente, não só os direitos, mas quando a gente não conhece a Bíblia, qualquer vento de doutrina é capaz de levar a gente, porque não estamos firmados, não estamos alicerçados. Então, tem um relacionamento com Deus tão forte e uma comunhão com a palavra de Deus tão firme que não vai ser qualquer professor que vai te tirar a estabilidade foco, na palavra, vai te tirar o foco, vai te derrubar. E eu acho muito interessante isso que ele falou no início, né? Porque assim, ó, como posso resistir? Aqui a gente já responde. Mas ele faz uma segunda pergunta dentro, né? Que é como fazer a diferença nesse ambiente. Como nós já falamos, tenha muito forte no seu coração a firmeza na palavra, a certeza. Não é eu acho, é o que está escrito. Isso muda muito, né? Você está conversando com alguém, não é eu acho que isso é errado. Não, está escrito que é assim, assim, assado. Então você tem os seus argumentos dentro da palavra. O seu pensamento agora é a palavra. E por quê? Porque nós temos agora a mente de Cristo. A gente não falou no primeiro bloco que o mais perto de Cristo é a palavra? Se eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente na palavra. Então, esses são os meus pensamentos, esses são os meus, entre aspas, argumentos, né? A forma como eu penso, como eu vejo a vida, é a forma como a palavra pensa, como a palavra vê a vida. E como fazer a diferença, eu acho importante a gente ser esse influencer também. Assim como Cristo é o nosso influencer, nós também podemos ser influência nesse ambiente. Eu não digo de você, claro, há casos e casos, mas, por exemplo, tem aquela pessoa que ela é mais introvertida, que de repente não tenha esse chamado até. Mas isso não quer dizer que você não possa defender a sua fé. Sim. Eu fico pensando em pessoas que de repente estão dentro da sala de aula e você nem sabe que o outro é cristão. Mas por saber que o outro é cristão e também está enfrentando uma luta na fé dele, por conta de estar nesse mesmo contexto, você pode ser uma pessoa que ajude ela. Sim. Porque você tem essas influências na sua igreja, essas pessoas maduras que vão te auxiliar nessa caminhada, mas você não sabe como é que está a estrutura da outra pessoa. Você pode simplesmente ajudar essa outra pessoa. E numa conversa simples, né? Numa conversa, você ser esse instrumento de influência e que vai salvar aquela alma. De repente está a ponto de se perder, de sair da igreja, de abandonar a fé. E você é aquela pessoa que não, segura na mão dela e a gente vai enfrentar isso junto. Vamos buscar entendimento na palavra. Vamos buscar cristãos maduros que vão... cristãos não existe. Cristãos maduros que vão nos auxiliar nessa caminhada. Exatamente. Isso faz toda a diferença, né, Com Bruna? certeza. Porque até não é bom que o homem ele viva só, não é bom que ele... Isso não é só para um relacionamento, Exato, né? mas para amizades, eu sempre falo isso. Quando você tem amizade verdadeira, amizades de oração, amizades que realmente entendem da palavra, que tem ali uma leitura constante, muda tudo. Porque a palavra, ela já é um argumento, né? Quando chega aquela situação onde alguém vem trazendo verdades absolutas, se você tem conhecimento da palavra, você consegue argumentar ali e defender algo que você tem certeza que é verdade. Sim. E isso vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? A fé. Quando eu lembrei que ele falou uma parte aí, nesse caso, que ele tava duvidando da fé dele. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então é por isso, ter esse constante contato com a Bíblia. Muitas vezes ouvir pregações, né? Ou Sim. coloca em casa e escuta. Ou no intervalo ali na faculdade, coloca uma pregação, um Bruna, podcast. Uma vez eu vi um entendimento que dizia assim, sobre esse texto, pra gente ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você percebeu que tem duas vezes? Sim. Então é ouvir e 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 ouvir a palavra de Deus. A gente tem que ouvir mais. Quantas pregações que você tem escutado aí durante a semana?
né? Quantas conversas edificantes, assim, Sim. dentro da palavra que você tem tido, que tem te dado mais revelações da palavra. Isso muda completamente. As Muda companhias influenciam. E sobre defender a sua fé, sempre com muita sabedoria, entendendo a direção do Espírito Santo, se é o momento ou se não é, porque falar só por causar um tumulto, de repente não gere muitos frutos. Mas com a sabedoria e o discernimento do Espírito Santo, tenho certeza que você vai ser um instrumento nas mãos de Deus, tá bom? E sempre tenha no seu coração que Jesus é o nosso influencer. Bruna, bem rapidinho que o nosso tempo já tá estourando, o produtor já tá ali encarando a gente. Mas eu sei que você é uma jovem que vence ali de Madureira e deixa aqui aquele convite especial para quem tá assistindo. Poxa, quero estar presente juntamente com esses jovens. Gente, eu sou muito suspeita pra falar da minha casinha, né? Porque eu sou da Igreja de Madureira, da sede desde bebezinha, desde berçário. Mas os Jovens que Vencem é um ministério incrível que tem o meu coração. E realmente eu quero te convidar, que é todo domingo, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde no domingo você não faz nada, que eu sei. Eu sei que você fica deitado. Tá descansando? Não, vamos buscar Deus. Vamos pro culto, gente, que é bênção. E aí vocês vão me ver por lá também e falar, oi, Bruna! Isso aí, gente. Convite feito. Domingo, 3 horas da tarde. É Praça Armando Cruz, 120, Madureira. Isso aí. No shopping tem tudo de bom. Nós ficamos por aqui e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Bruna. Eu que agradeço. E obrigada, pessoal de casa. Tchau, Obrigada. tchau. E aí, pessoal, curtiu esse vídeo? Então deixa o seu like, deixa aqui a sua opinião também lá nos comentários. Se inscreve no canal e também ativa o sininho. E se eu posso te dar um conselho, maratona todos os vídeos aqui do canal que você vai amar, vai enriquecer muito também a sua vida. Um beijo!